Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas. C. Do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. D. Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do município, quando houver. E. No Poder Judiciário. A. Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição. B. Estadual, o Tribunal de Justiça e outros quando houver. Terceiro, os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso X e I do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do primeiro. Quarto, nos estados em que houver Tribunal de Contas dos municípios, os percentuais definidos nas alíneas A e C do inciso I do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4%, 0,4%. Quinto, para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sexto, vetado. Subseção I. Do controle da despesa total com pessoal. Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda. E. As exigências dos arts. 16 e 17 desta lei complementar, e o disposto no inciso X e I do art. 37 e no primeiro do art. 169 da Constituição. E. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no art. 20. Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso. E concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição. E criação de cargo, emprego ou função. E alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. E ver provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Ver contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso I do 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Art. 23. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no art. 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos 3º e 4º do art. 169 da Constituição. Primeiro, no caso do inciso e do 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Vide a DIN 2,238 a 5. Segundo, é facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Vide a DIN 2,238 a 5. Terceiro, não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá receber transferências voluntárias.
e obter garantia, direta ou indireta, de outro ente. E contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Quarto, as restrições do terceiro aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgão referidos no art. 20. Seção II. Das despesas com a Seguridade Social. Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do 5º do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17. Primeiro, é dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de e concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente. E expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. E reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. Segundo o disposto neste artigo, aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. Capítulo 5. Das transferências voluntárias. Art. 25. Para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Primeiro, são exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E existência de dotação específica. E vetado. E observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição. E comprovação, por parte do beneficiário, de a que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. Observância dos limites das dívidas consolidada imobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal. Previsão orçamentária de contrapartida. Segundo, é vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Terceiro, para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. Capítulo 6. Da destinação de recursos públicos para o setor privado. Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Primeiro, o disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Segundo, compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação à pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Parágrafo único.
Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Primeiro, a prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. Segundo o disposto no caput, não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Capítulo 7. Da dívida e do endividamento. Seção I. Definições básicas. Art. 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. E dívida pública consolidada ou fundada, montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. E dívida pública mobiliária, dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, estados e municípios. E operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. E v. Concessão de garantia, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. V. Refinanciamento da dívida mobiliária, emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Primeiro, equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16. Segundo, será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Terceiro, também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses cujas receitas tenham constado do orçamento. Quarto, o refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Seção I. Dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Art. 30. No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o Presidente da República submeterá ao Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e municípios, cumprindo o que estabelece o inciso V do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos V e X do mesmo artigo. E Congresso Nacional projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso X e V do art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do primeiro deste artigo. Primeiro, as propostas referidas nos incisos I do caput e suas alterações conterão e demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal.
e estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas de governo, e razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo, e metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Segundo as propostas mencionadas nos incisos I e do caput, também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Terceiro, os limites de que tratam os incisos I e do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo para cada um deles limites máximos. Quarto, para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Quinto, no prazo previsto no art. 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos I e do caput. Sexto, sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Sétimo, os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Seção II. Da recondução da dívida aos limites. Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25%, no primeiro. Primeiro, enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido. E estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. E obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9. Segundo, vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Terceiro, as restrições do primeiro aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Quarto, o Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada imobiliária. Quinto, as normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. Seção IV. Das operações de crédito. Subseção I. Da contratação. Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Primeiro, o ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. E existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. E inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. E observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. E autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. Atendimento do disposto no inciso II do art. 167 da Constituição.
observância das demais restrições estabelecidas. Observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar. Segundo as operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. Terceiro, para fins do disposto no inciso V do primeiro, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte: e não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste. E, se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. E, vetado. Quarto, sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações que incluirão encargos e condições de contratação. E saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Quinto, os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. Sexto, o prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 dias e, no máximo, 270 dias, a critério do Ministério da Fazenda. Incluído pela Lei Complementar N. 159, de 2017. Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Primeiro, a operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Segundo, se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Terceiro, enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do terceiro do art. 23. Quarto, também se constituirá a reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso I do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do terceiro do art. 32. Subseção I. Das vedações. Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Primeiro, excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes. E refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Segundo o disposto no caput, não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades.
Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados. E captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no 7º do art. 150 da Constituição. E recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação. E assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. E v. Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Subseção II. Das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes. E realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. E deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano. E não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou a que vier a esta substituir. E v. Estará proibida. A. Enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. B. No último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Primeiro, as operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso I do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso I do caput. Segundo, as operações de crédito por antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. Terceiro, o Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Subseção IV. Das operações com o Banco Central do Brasil. Art. 39. Nas suas relações com o ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações constantes do art. 35 e mais as seguintes. E compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no 2º deste artigo. E permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título cujo efeito final seja semelhante à permuta. E concessão de garantia. Primeiro, o disposto no inciso I, infine, não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial, existente na carteira das instituições financeiras que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. Disposto no inciso I, infine, não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial, existente na carteira das instituições financeiras que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo.
Segundo o Banco Central do Brasil, só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Terceiro, a operação mencionada no segundo deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, em leilão público. Quarto, é vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. Seção V. Da garantia e da contragarantia. Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. Primeiro, a garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte. E não será exigida a contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. E a contragarantia exigida pela União a Estado ou município, ou pelos Estados aos municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. Segundo, no caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no primeiro, às exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Terceiro, vetado. Quarto, vetado. Quinto, é nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. Sexto, é vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Sétimo, o disposto no sexto não se aplica à concessão de garantia por empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem a prestação de contragarantia nas mesmas condições. E instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei. Oitavo, excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada. E por instituições financeiras estatais que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas de acordo com a legislação pertinente. E, pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. Nono, quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. 10. O ente da federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. Seção V. Dos restos a pagar. Art. 41. Vetado. Art. 42. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Capítulo 8. Da gestão patrimonial. Seção I. Das disponibilidades de caixa. Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o terceiro do art. 164 da Constituição.
Primeiro, as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Segundo, é vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o primeiro em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da federação. E empréstimos de qualquer natureza, aos segurados e ao poder público, inclusive às suas empresas controladas. Seção I. Da preservação do patrimônio público. Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Art. 45. Observado o disposto no 5º do art. 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no 3º do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da indenização. Seção II. Das empresas controladas pelo setor público. Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso I do 5º do art. 165 da Constituição. Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará e fornecimento de bens e serviços ao controlador com respectivos preços e condições comparando-os com os praticados no mercado. E recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação. E venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. Capítulo 9. Da transparência, controle e fiscalização. Seção I. Da transparência da gestão fiscal. Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009. Primeiro, a transparência será assegurada também mediante redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016. E incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos, incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009.
e liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, incluído pela Lei Complementar número 131, de 2009. E liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, e redação dada pela Lei Complementar número 156, de 2016. E adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A, incluído pela Lei Complementar número 131, de 2009, vide Decreto número 7185, de 2010. Segundo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Incluído pela Lei Complementar número 156, de 2016. Terceiro, os estados, o Distrito Federal e os municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que trata o quarto do art. 32, incluído pela Lei Complementar número 156. De 2016. Quarto, a inobservância do disposto no segundo e terceiro ensejará as penalidades previstas no segundo do art. 51, incluído pela Lei Complementar número 156, de 2016. Quinto, nos casos de envio conforme disposto no segundo, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o caput. Incluído pela Lei Complementar número 156, de 2016. Sexto, todos os poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos do ente da federação devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. Incluído pela Lei Complementar número 156, de 2016. Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso I do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a, incluído pela Lei Complementar número 131, de 2009. E quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Incluído pela Lei Complementar número 131, de 2009. E, quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Incluído pela Lei Complementar número 131, de 2009. Art. 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento,
incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. Seção II. Da escrituração e consolidação das contas. Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes. E a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. E a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. E as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. E v. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. V. As operações de crédito, as inscrições em restos a pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. Primeiro, no caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. Segundo a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67. Terceiro, a administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30 de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Primeiro, os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos. E municípios com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até 30 de abril. E estados, até 31 de maio. Segundo, o descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Seção II. Do relatório resumido da execução orçamentária. Art. 52. O relatório a que se refere o terceiro do art. 165 da Constituição abrangerá todos os poderes e o Ministério Público, será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e composto de e balanço orçamentário que especificará por categoria econômica as A. Receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. B. Despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo. E. Demonstrativos da execução das A. Receitas por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar. B. Despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício. C. Despesas por função e subfunção.
Primeiro, os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Segundo, o descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no segundo do art. 51. Art. 53. Acompanharão o relatório resumido demonstrativos relativos à apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício. E receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50. E resultados nominal e primário. E v. Despesas com juros, na forma do inciso I do art. 4º. B. Restos a pagar, detalhando, por poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. Primeiro, o relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos. E do atendimento do disposto no inciso I do art. 167 da Constituição, conforme o terceiro do art. 32. E das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. E da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes. Segundo, quando for o caso, serão apresentadas justificativas. E da limitação de empenho. E da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. Seção IV. Do Relatório de Gestão Fiscal. Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no art. 20 relatório de gestão fiscal, assinado pelo chefe do Poder Executivo e presidente e demais membros da mesa diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo. E presidente de tribunal e demais membros de conselho de administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário. E v. Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no art. 20. Art. 55. O relatório conterá, em comparativo com os limites de que trata esta lei complementar, dos seguintes montantes: a despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas. B. Dívidas consolidada imobiliária. C. Concessão de garantias. D. Operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. E despesas de que trata o inciso I do art. 4º. E indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites. E demonstrativos, no último quadrimestre. A. Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro. B. Da inscrição em restos a pagar das despesas. 1. Liquidadas. 2. Empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso I do art. 41. 3. Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa. 4. Não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados. C. Do cumprimento do disposto no inciso I e na alínea B do inciso IV do art. 38. Primeiro, o relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos I e V do art. 54 conterá apenas as informações relativas à alínea A do inciso I e os documentos referidos nos incisos I.
Segundo o relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Terceiro, o descumprimento do prazo a que se refere o segundo sujeita o ente à sanção prevista no segundo do art. 51. Quarto, os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67. Seção V. Das prestações de contas. Art. 56. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. Primeiro, as contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito e da União pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, consolidando as dos respectivos tribunais. E dos estados pelos presidentes dos tribunais de justiça, consolidando as dos demais tribunais. Segundo o parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela Comissão Mista Permanente referida no primeiro do art. 166 da Constituição ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Terceiro, será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas. Art. 57. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Primeiro, no caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200.000 habitantes, o prazo será de 180 dias. Segundo, os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder, ou órgão referido no art. 20 pendentes de parecer prévio. Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Seção V. Da fiscalização da gestão fiscal. Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar com ênfase no que se refere a e atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar. E medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23. E ver providências tomadas conforme o disposto no art. 31 para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos respectivos limites. B. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos tendo em vista as restrições constitucionais e as desta lei complementar. B. Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais quando houver. Primeiro, os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem e a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso I do art. 4 e no art. 9. E que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite. E que os montantes das dívidas consolidada imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. E vê que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei.
V. Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Segundo, compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada poder e órgão referido no art. 20. Terceiro, o Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto no segundo, terceiro e quarto do art. 39. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta lei complementar para as dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para a garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em lei pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Art. 62. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. E convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. Art. 63. É facultado aos municípios com população inferior a 50.000 habitantes optar por e aplicar o disposto no art. 22 e no quarto do art. 30 ao final do semestre. E divulgar semestralmente. A. Vetado. B. O relatório de gestão fiscal. C. Os demonstrativos de que trata o art. 53. E elaborar o anexo de política fiscal do plano plurianual, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo de que trata o inciso e do art. 5º a partir do 5º exercício seguinte ao da publicação desta lei complementar. Primeiro, a divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento do semestre. Segundo, se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar. Primeiro, a assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em meio eletrônico de amplo acesso público. Segundo, a cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação. E serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70. E serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição. Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto PIB, nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a 4 trimestres. Primeiro, entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1%, no período correspondente aos 4 últimos trimestres.
Segundo, a taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para a apuração dos PIB nacional, estadual e regional. Terceiro, na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22. Quarto, na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até 4 quadrimestres. Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a harmonização e coordenação entre os entes da Federação e disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. E adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta lei complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros, necessários ao controle social. E v. Divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Primeiro, o Conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar. Segundo, lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do Conselho. Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Primeiro, o fundo será constituído de bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na operacionalização deste. E bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei. E receita das contribuições sociais para a Seguridade Social previstas na alínea A do inciso I e no inciso I do art. 195 da Constituição. E v. Produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social. V. Resultado da aplicação financeira de seus ativos. V. Recursos provenientes do Orçamento da União. Segundo, o fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. Art. 69. O ente da federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Art. 70. O poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação desta lei complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no respectivo limite em até 2 exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de pelo menos 50% a 50% ao ano, mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23. Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no terceiro do art. 23. Art. 71.
Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta lei complementar, a despesa total com pessoal dos poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10%, 10%, se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 20. Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta lei complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. Art. 73. As infrações dos dispositivos desta lei complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e demais normas da legislação pertinente. Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta lei complementar, incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009. Art. 73b. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos e do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A, incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009. E 1 ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100 mil habitantes, incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009. E 2 anos para os municípios que tenham entre 50 mil e 100 mil habitantes, incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009. E 4 anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes, incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da Lei Complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo, incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009. Art. 73c. O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73b, das determinações contidas nos incisos e do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso e do terceiro do art. 23, incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009. Art. 74. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de 31 de maio de 1999. Brasília, 4 de maio de 2000, 179º da Independência e 112º da República. Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, Martos Tavares. Este texto não substitui o publicada no DOU de 5 de maio de 2000.